paz do Senhor a todos. Eu não vou demorar muito, eu vou ser um pouco breve, né? Eu vim a convite da irmã Sueli. A gente se conhece pouquinho tempo, né, Sueli? Que a gente trabalha só há 23 anos juntas só. E eu queria pedir primeiramente perdão a Deus e perdão aos irmãos, que eu estou assim, um pouco nervosa. E Sueli sabe da minha história. Eu estou engatinhando ainda na presença do Senhor. Eu já conheci a palavra e por algum motivo eu me desviei e fiquei mais ou menos 18 anos fora da presença do Senhor. E me serviu de lição para hoje estar de volta no caminho do Senhor. E de volta para não voltar mais o passado que eu vivi, né? A Sueli me conhece. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Eu trabalho numa escola, sou merendeira junto com a Sueli. E assim, já passamos por várias direções, já sofremos também várias humilhações. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu hoje estou na presença, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa transformada. Glória a Deus! E, através da minha vida, Deus transformou a vida do meu filho. E eu creio que ainda vai transformar a vida do meu outro filho e a do meu esposo. Aí está minha mãe, né? E que tudo que for falado aqui, que o Senhor possa ser engrandecido, que não saia nada de mim, mas que saia tudo que for da presença do Senhor, da vontade do Senhor. E que ao alcance desse microfone, aqueles que ouvir essa palavra, ser tocado, que possa receber de Deus uma bênção. Que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Porque às vezes a gente veio com um problema lá de fora, mas aqui é o lugar certo, né? E eu sou da igreja, desculpe que eu não me apresentei, Ministério Palavra e Unção, pastor Joels, e assim, um homem de muita fé, que lutou muito para mim hoje estar na presença do Senhor, que minha mãe já é da igreja dele há 7 anos, inclusive dia 19, 20 e 21 vai se comemorar o aniversário da nossa igreja, estão todos convidados. Fica ali na curva do S. Quem sentir vontade de ir vai ser bem-vindo, né? E eu estou aqui hoje para falar do Senhor. A palavra de hoje, ela está em Mateus 4, versículo 4. Amém? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Através dessa palavra, eu hoje vou falar sobre a larva, o casulo e a borboleta. E tudo que Deus faz é perfeito, né? E temos que tirar ensinamento das coisas que Deus faz para as nossas vidas, porque Deus, Ele age da maneira que Ele quer, Ele fala da maneira que Ele quer, e a gente acha que a gente só abrindo e lendo a palavra do Senhor, que a gente vai ter resposta de Deus, mas às vezes Deus nos dá resposta através do louvor, através do irmão, e que possamos entender isso, né? E tudo que Deus faz é formoso, Ele faz tudo perfeito no seu devido tempo, né? E eu vou falar na primeira fase, a fase da larva, que ela pra gente, a larva pra gente é um ser repugnante, um ser nojento, mas que possamos entender que foi obra do Senhor e que a gente tem que tirar ensinamento disso aí.
se reproduz. Nesse período que ela é larva, ela só se alimenta de folhas para ganhar energia. Ela vai crescendo, ganhando força, começa a produzir elementos químicos para se preparar para uma nova fase. Essa fase é chamada de metamorfose. A Bíblia nos ensina que ser cristão não é uma tarefa fácil. Ser cristão não é apenas botar uma Bíblia debaixo do braço e ir à igreja. É preciso tirar ensinamento da larva, que ela se alimenta constantemente para ganhar energia. E assim nós também precisamos nos alimentar, mas nos alimentar da palavra de Deus, para que assim podemos ter força para prosseguir. Porque a gente está na igreja de qualquer jeito, vai chegar uma hora que a gente vai se enfraquecer. Porque do mesmo jeito que a gente tem problemas lá na rua, na nossa casa, no nosso trabalho, dentro da igreja também tem. Então que a gente possa ficar firmado na palavra do Senhor, para ficar fortalecido, para não sair da presença. Que mesmo quando vier as tentações, as tribulações, possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Precisamos nos alimentar da palavra para termos força para prosseguir. Jesus, ele estava 40 dias de jejum no deserto e Satanás veio para oferecer pão. Mas Jesus estava firmado na palavra. E foi onde ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ela é a nossa bússola. A gente estando firmado nela, a gente não vai se desviar do caminho. As provações podem vir, mas a gente vai saber identificar quando é de Deus e quando não é. Mas para isso precisamos estar firmes na palavra. A larva, depois de se alimentar bastante, ela começa a produzir fios de seda. Ela não se reproduz, ela começa a produzir somente os fios de seda. Ela só come e produz fios. E esses fios, ela significa a unidade. A unidade que nos une uns aos outros. Ela come, mas ela não deixa de produzir. E é essa união que Deus quer de nós. Que possamos nos unir uns aos outros. Porque é muito bom a gente estar com problema, vir para a igreja, precisar de um auxílio do pastor, de um dirigente, que a gente vai ter. Mas muitas das vezes, a gente não procura saber se o nosso pastor está precisando de alguma coisa. Ele também tem problemas. E é essa união que Deus quer de nós. Que possamos nos unir, que possamos entender que do mesmo jeito que a larva reproduz filhos, esses filhos representam para nós a unidade. Que a gente tem que se unir ao nosso irmão, aquele irmãozinho que às vezes por algum motivo, às vezes por uma palavra boba, se afasta, ou então está passando por um problema, por uma dificuldade, se afasta da casa do Senhor. Então que possamos perceber isso. E atrás, às vezes ele não precisa nem de um suprimento, às vezes ele precisa somente de uma palavra, de ouvir, às vezes de um abraço. Então que possamos entender isso também. E em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em Atos
Atos também, capítulo 2, diz que todos que estiverem reunidos, que possamos entender que se estivermos, a palavra de Deus diz que se estivermos reunidos 2 ou mais, ali o Espírito Santo de Deus irá estar. Aleluia. Né? E se fosse só uma pessoa, que às vezes assim, tem muita gente que diz assim, eu não preciso ir para a igreja, eu tenho fé em Deus, eu oro na minha casa. Não, a palavra de Deus diz que é onde estiver 2 ou mais reunidos, ali está o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E no capítulo 2 de Atos diz que estavam todos reunidos em um cenáculo e ali desce o Espírito Santo. Eles não deixavam de se reunir. Antigamente, em Roma, eles eram perseguidos e nem por isso eles deixavam. Mesma coisa é a gente, nós somos perseguidos a todo momento. O inimigo ele nos rodeia para tentar tirar a gente do nosso foco, mas se estivermos reunidos na presença do Senhor, nada vai impedir. O inimigo ele não tem poder na nossa vida se a gente estiver firmado no Senhor. Às vezes Deus vai até permitir que a gente passe por aquilo, mas nada de mal vai acontecer. Glória a Deus. E aquele povo em Roma, eles eram tão perseguidos que eles desciam até as catatumbas e se reuniam lá nas catatumbas para poder orar e clamar o nome do Senhor. E mesmo naquele lugar feio, com mau cheiro, corpos em decomposição, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus descia ali naquele lugar. Mas eles não deixavam de se congregar em momento nenhum. E em 1 João 1:7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O filho que a larva se reproduz não só nos une uns aos outros, mas também nos torna abençoadores. Quando você se doa, você cresce na presença do Senhor. Aleluia. Esses filhos, eles revelam força, a força que temos, mas também nos traz proteção de Deus. E na segunda fase, eu vou falar do casulo. O casulo, ele é necessário para que a borboleta venha a surgir. E em Deuteronômio, Deuteronômio 8, 2 e 3, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. No deserto, eis 40 anos para te humilhar e te tentar para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheces e nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. E quando a larva se
chamado de pupa. E nesse momento ela começa a produzir outro tipo de fio, para assim fazer o seu casulo. Só que esse casulo, nessa fase, ela para de se alimentar, ela não se alimenta mais. E é um processo doloroso. Como a gente se alimenta da palavra, mas às vezes a gente sofre certas perseguições, a gente sofre certas provações do Senhor, que é às vezes bem doloroso para nós. Entre o Egito e a Terra Prometida existe um deserto, e esse deserto representa o casulo. Mas Deus fala para a gente não se preocupar, porque Ele dará o maná, que nós não conhecemos, mas que nos sustentará. Glória a Deus. E após essa fase de casulo, quando ela realmente está preparada, é que ela vai passar para a terceira fase, que é a borboleta. Deus não vai dar aquilo que a gente quer, Ele só vai dar aquilo que a gente realmente precisa. Às vezes a gente pede algo a Deus que pode nos afastar da presença do Senhor. Então Ele só vai dar para a gente aquilo que realmente a gente precisa. Somente quando o casulo for rompido é que a borboleta pode voar. Só se rompe o casulo quando ela tem maturidade física. E que possamos entender isso nessa noite. Que possamos nos permitir ser larva, ser humilde na presença do Senhor e buscar se alimentar para que assim possamos nos desenvolver. Glória a Deus. Possamos entender, passar pelo casulo, que é a parte de sofrimento que ninguém está privado de não passar. Todos nós passamos. E que possamos estar preparados para ser uma borboleta na presença do Senhor. E para completar minha pregação de hoje, eu vou falar uma parábola aqui, para que possamos entender o alvo dessa pregação. Que fala da menina e a montanha. Nos cultos e nas reuniões de cristãos, bem como em conversas do dia a dia, constantemente ouvimos falar em ter fé, em exercer a fé, em desenvolver a fé, enfim, colocar a fé em prática. E foi em uma dessas reuniões, chamada Escola Dominical, que certa menina aprendeu uma lição a respeito de Mateus 17:20, que diz que se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa dali para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Quando Deus fala que se ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso não quer dizer que a nossa fé tem que ser pequena, não. Porque quando é falado aqui na Bíblia do grão de mostarda, naquela época, era o menor grão que eles conheciam naquela época. Mas que na verdade existe ainda grãos menores do que o grão de mostarda. Mas o que Deus quis dizer nisso aí é que precisamos ser constantes. Porque um grão de mostarda, se ele for plantado num solo fértil, ela vai crescer uma árvore que chega a medir 2 metros de altura e que serve até de abrigo para vários pássaros. E coincidentemente, esse era exatamente o problema
que aquela menina vivia. Uma montanha em frente à sua casa, que ela precisava contornar essa montanha todos os dias para chegar à sua escola. Sendo assim, na noite daquele dia em que ela aprendera a chave para resolver o seu principal problema, momentos antes dela dormir, a menininha abriu a sua janela, que dava para a montanha, recitou um versículo, puxou toda a sua fé de dentro da sua alma e orou fervorosamente, pedindo a Deus para que aquela montanha fosse tirada daquele lugar e não a perturbasse mais. E foi dormir, toda confiante. Na manhã seguinte, a menina correu até a janela para contemplar a resposta da sua oração. Mas quando ela abriu a janela, sabe o que ela viu? A montanha. Exatamente no mesmo lugar. Como se conclui a oração, nem sempre surte o efeito que desejamos. Isto porque de Deus devemos esperar apenas 3 coisas: ou sim, ou não, ou espere. Amém. Aleluia. E nessa última, nem sabemos por quanto tempo esperamos até receber o nosso resultado final. A resposta de uma oração depende de uma confluência de fatores. O primeiro é a disposição de orar. O segundo, a calma para esperar a resposta. E o terceiro fator é saber receber a resposta, que pode ser qualquer uma dessas 3. Oração não é uma varinha mágica que move os céus e a terra em função dos nossos desejos. Portanto, no dia de hoje, eu gostaria que você revisasse os seus pedidos de oração, incluindo aquelas montanhas que precisamos remover nas nossas vidas. Primeiro, você já orou por todos esses pedidos? Segundo, em que fase da sua vida está cada uma delas? E em terceiro, você tem reagido, como você tem reagido aos não de Deus? E aos sim de Deus? E aos esperes de Deus? Como você tem reagido? Essa terceira pergunta encontra pessoas esquecidas de agradecer pelos sims e pelos nãos, pessoas ansiosas por causa dos esperes. Eu nunca soube de uma montanha que literalmente saíra de um lugar e fora para outro. Portanto, a oração da menininha parece que nunca foi respondida. Espero que ela esteja grata mesmo assim, pois Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem a melhor resposta para os seus filhos e filhas. Então, que possamos entender que o que pedimos a Deus nem sempre vai ser um sim, às vezes vai ser um não, às vezes vai ser um espere, mas que possamos entender que mesmo que seja um não, com certeza é o melhor para nós. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.